Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextouro, o resumo da semana econômica no contexto certo. E nesta semana, até as notícias boas foram ruins para os mercados e as verdadeiras más notícias que tinham dado uma pausa voltaram, infelizmente. Os esforços diplomáticos para acabar com a guerra entre Israel e os terroristas do Hamas falharam. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Mr. Jerome Powell, falou o que os investidores não queriam ouvir. Os dados econômicos dos Estados Unidos mostraram um cenário que os mercados não queriam ver. A Câmara dos Deputados americana teve eleições, mas ainda está sem presidente e agora faltam menos de 30 dias para 17 de novembro, o dia da potencial paralisação da máquina pública dos Estados Unidos. E nesse cenário macroeconômico nada bom, ainda teve uma nova onda de demissões nos Estados Unidos. Mas nem tudo foi notícia ruim. Tivemos duas notícias boas. A primeira, um acordo histórico na sofrida Venezuela. E dois, a China cresceu mais do que era esperado. No fim, o Ibovespa B3 terminou com 2,25% de queda aos 113.155 pontos, enquanto o dólar caiu 0,8% e terminou cotado aos R$ 5,04. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sextouro de hoje. Primeiro ponto, riscos geopolíticos aceleram. As tensões no Oriente Médio explodiram na noite de terça-feira, quando um foguete atingiu o estacionamento de um hospital em Gaza, matando centenas de pessoas, muitas crianças, causando comoção global. Ninguém assume o bombardeio, nem o lado de Israel, nem Hamas. Como consequência, a Jordânia cancelou um encontro que estava agendado entre o presidente dos Estados Unidos e os líderes árabes. Mesmo assim, Joe Biden viajou para Israel na quarta-feira para tentar acabar, ou pelo menos acalmar a guerra. O premier inglês também foi para Israel com essa mesma intenção. Em outra frente, uma base aérea americana no Iraque sofreu um ataque drone. Israel já avisou que a guerra vai ser longa e que agora deve iniciar o ataque por terra. Com isso, o preço do petróleo foi para cima de $93. O ouro, a onça, bateu quase $2.000. As bolsas caíram no mundo inteiro. O nervosismo é tanto que os Estados Unidos emitiram um alerta de cautela de viagem global para os americanos. Mas hoje, os Estados Unidos pediram para Israel segurar o ataque por terra para tentar liberar os reféns que estão com os terroristas do Hamas. E isso derrubou um pouco o preço do petróleo, acalmou os juros futuros na bolsa americana, mas não animou as bolsas. As ações continuaram caindo. Segundo ponto, Mr. Jerome Powell estressa os mercados. Além da escalada da crise geopolítica, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos também não ajudou as bolsas nesta semana. Em seu aguardado discurso, que foi ontem, quinta-feira, o Mr. Jerome Powell sinalizou que provavelmente vai ser necessário manter as taxas de juros mais altas por mais tempo do que todo mundo estava achando, para conter a inflação. Isso fez com que a rentabilidade, os juros do Tesouro Direto de 10 anos nos Estados Unidos fossem para 5% ao ano pela primeira vez desde 2007, mais de 15 anos, 16 anos atrás, e isso azedou os mercados. Esses títulos de renda fixa são considerados os mais seguros do mundo e se chamam T10, é onde 60% do dinheiro dos bancos centrais de todo o mundo está. Aqueles 350 bilhões de dólares que a gente tem de reservas internacionais estão aplicados em T10, por exemplo. Terceiro ponto, China e Estados Unidos surpreendem positivamente. Parece mentira, mas o que também azedou o mercado, o sentimento do mercado essa semana, foram boas notícias na economia que foram péssimas para as bolsas. As vendas do varejo de setembro e a produção industrial dos Estados Unidos aumentaram mais do que o dobro do esperado. Várias casas de análise já veem o PIB dos Estados Unidos crescendo 4% no terceiro trimestre desse ano. Mas as boas notícias viraram más notícias, já que elas vão na contramão do que o Banco Central dos Estados Unidos está tentando fazer, que é desacelerar a economia
economia para esfriar a inflação. A China também está mais forte, mas nesse caso foi uma notícia positiva mesmo. A boa notícia foi positiva porque o governo chinês está tentando estimular a economia por lá. O PIB do terceiro trimestre da China cresceu quase 5% e os analistas esperavam 4,5%. Ou seja, os estímulos à economia chinesa estão começando a fazer efeito. Quarto ponto, acordo histórico. Nesta semana aconteceu um acordo histórico entre o governo da Venezuela e a sua oposição para a realização de eleições no ano que vem. O regime de Nicolás Maduro libertou 4 presos políticos e os Estados Unidos suspenderam as sanções ao petróleo, ao gás e ao ouro deles. Essa redução de sanções deve trazer de volta 200 mil barris de petróleo por dia ao mercado internacional. E isso tende a tirar pressão do preço do petróleo, que tende a tirar pressão da inflação, que é o que interessa os Estados Unidos. Quinto ponto, nova onda de demissões nos Estados Unidos. O ambiente macroeconômico difícil está forçando as empresas a se mexerem. À medida que os consumidores dos Estados Unidos continuam cortando gastos, a Nokia revelou planos para demitir 14 mil funcionários, 16% da sua força de trabalho. A Rolls-Royce, que faz aqueles super carros que valem milhões de dólares, disse que vai mandar 2.500 pessoas embora para cortar custos. O LinkedIn, que pertence à Microsoft, informou a demissão de 668 funcionários na segunda rodada de demissões esse ano. Olha, gente, se tá ruim pro Bill Gates, imagina pra classe média. E pra semana que vem, entre outros eventos, tem a reunião que vai decidir juros do Banco Central Europeu, vai sair a inflação nos Estados Unidos e a temporada de balanços continua aqui no Brasil. Gente, é isso aí. Eu sou Pablo. Tenha um lindo fim de semana em família. Uai, Torinho! Uai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!